Meu nome é Rafael, tenho 37 anos e nunca imaginei que um dia minha vida mudaria numa ponte. Eu moro em São Paulo desde que nasci e por muitos anos trabalhei como motorista de aplicativo. Minha vida sempre foi corrida. Trânsito, buzina, passageiro, dívida. Era isso todos os dias. Eu saía de casa ainda escuro e voltava quando já não tinha mais ninguém na rua. No começo eu achava que era só uma fase, que trabalhando mais, tudo se ajeitaria. Mas não foi assim. Eu cresci ouvindo minha avó rezar. Toda noite, sem falhar, ela segurava o terço e falava baixinho com Nossa Senhora. Eu lembro do som das contas passando entre os dedos dela. Era um som calmo. Mas, com o tempo, aquilo foi ficando distante de mim. Eu cresci, comecei a trabalhar cedo e fui deixando essas coisas de lado. Para mim, fé era coisa de gente que não tinha problema de verdade. Eu acreditava mais no esforço, no dinheiro entrando, na luta diária. Só que eu ainda não sabia o quanto isso iria me custar. Nos últimos anos, as coisas começaram a apertar. Dívidas acumulando, problemas no carro, multas. Eu fiz um empréstimo achando que conseguiria resolver tudo rápido. Mas foi o contrário. Cada mês ficava mais difícil. Eu comecei a dormir dentro do carro algumas vezes. Comia qualquer coisa na rua. Parei de visitar minha mãe. Nem atendia mais as ligações dela. Eu dizia para mim mesmo que era só por um tempo. Mas no fundo, eu sabia que estava me afundando. O pior não era o cansaço, era o vazio. Eu dirigia horas e horas e sentia como se nada tivesse sentido. Às vezes, eu olhava as pessoas entrando e saindo do carro e pensava como cada uma parecia ter um destino. Menos eu. Eu estava só rodando, sem chegar em lugar nenhum. E isso começou a pesar dentro de mim de um jeito silencioso. Um peso que eu não conseguia explicar. Teve uma noite, uma terça-feira chuvosa, que tudo ficou ainda mais pesado. Eu estava dirigindo sem corrida, só passando o tempo, quando parei perto de uma ponte. Fiquei ali, olhando a chuva cair, ouvindo o barulho da água batendo no asfalto. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu desci do carro sem saber direito o que estava fazendo. Mas no fundo, eu já tinha perdido a esperança. E o que aconteceu depois, eu nunca consegui esquecer. Eu fiquei alguns minutos parado dentro do carro, olhando as gotas escorrendo pelo vidro. O limpador fazia aquele movimento repetitivo, quase hipnótico. Mas minha cabeça não parava. Pensamentos vinham e iam sem controle. Dívidas, solidão, cansaço. E uma pergunta que não saía de mim. Como eu cheguei até aqui? Eu ainda não tinha descido da ponte. Mas no fundo, eu sabia que estava perto de um limite. E isso me assustava. Porque eu sempre fui alguém que aguentava tudo calado. Sempre achei que dava conta. Só que naquela noite, eu já não tinha certeza de nada. Lembrei da minha avó, do jeito que ela olhava para a imagem de Nossa Senhora Aparecida na estante. Ela falava com tanta confiança, como se realmente estivesse sendo ouvida. E por um segundo, eu me perguntei se ela estava certa. Mas logo afastei o pensamento. Eu não era mais aquele menino. Ou pelo menos eu achava que não. A chuva começou a ficar mais forte. O som ficou mais pesado. Eu abri a porta do carro devagar e saí. O vento estava frio. Molhava o rosto, mas eu nem ligava. Dei alguns passos até a lateral da ponte. Lá de cima, a cidade parecia distante. As luzes tremiam por causa da chuva. Tudo parecia meio borrado, como minha própria vida. Eu segurei na grade e olhei para baixo. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam, mas não de frio. Era outra coisa. Um tipo de medo misturado com vazio. Eu não chorava. Nem conseguia. Era como se tudo já tivesse secado dentro de mim. É isso. Acabou. Essa frase passou pela minha cabeça sem esforço. Simples. Direta. Como se fosse verdade. Mas no mesmo instante, algo dentro de mim resistiu. Um pedaço pequeno, quase esquecido. Uma memória. Uma voz antiga. E sem entender por quê, eu fechei os olhos. Fazia anos que eu não fazia aquilo. Respirei fundo. O ar entrou pesado. E então, eu falei: Deus, se o Senhor ainda olha para mim, me ajuda. Minha voz saiu baixa. Quase um sussurro. Eu nem sabia direito o que estava pedindo. Não era uma oração bonita. Não era como as da minha avó. Era só um pedido cansado. Por alguns segundos não aconteceu nada. Só a chuva. Só o vento. Só o barulho distante dos carros. E eu pensei que tinha sido inútil.
Mas então, algo mudou. Não foi um som alto, nem uma luz. Foi mais sutil, um silêncio diferente, como se o barulho ao redor tivesse se afastado um pouco. Meu coração desacelerou. Eu ainda estava ali, mas parecia que algo tinha ficado mais leve. E foi nesse momento que eu ouvi uma voz, suave, calma, atrás de mim. Você não precisa fazer isso, meu filho. Eu abri os olhos na mesma hora. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu não tinha ouvido ninguém chegar, nem passos, nem movimento. Eu me virei devagar e vi uma mulher parada ali. Ela usava roupas simples, nada chamava a atenção, mas havia algo diferente no olhar dela. Um olhar sereno, firme, como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo. Por um segundo, eu não consegui falar nada. Minha garganta travou. E o mais estranho era que eu não senti medo. Só uma paz que eu não sentia há muito tempo. Mas eu ainda não entendia quem ela era. E o que ela estava fazendo ali, naquela hora, naquela chuva, exatamente comigo. Eu fiquei olhando para aquela mulher sem entender como ela tinha chegado ali. A chuva continuava caindo, mas ao redor dela parecia mais leve, quase silenciosa. Meu coração ainda batia forte, mas já não era o mesmo desespero de antes. Era outra coisa. Confusão, curiosidade e uma paz estranha que eu não sabia explicar. Ela deu um passo na minha direção, devagar. Não havia pressa no jeito dela. Tudo nela era calmo. Até o jeito de respirar parecia diferente. E então ela repetiu, com a mesma voz suave: "Você não precisa fazer isso." Eu engoli seco. Tentei responder, mas as palavras não saíam. Eu não estava acostumado a falar sobre o que sentia, muito menos com uma pessoa desconhecida, no meio da madrugada, numa ponte quase vazia. Eu não sei mais o que fazer, consegui dizer, quase sem voz. Ela me olhou com uma atenção que eu nunca tinha sentido antes. Não era um olhar de julgamento, nem de pena. Era como se ela realmente enxergasse tudo o que estava dentro de mim. E aquilo me deixou ainda mais exposto. "Você está cansado", ela disse. Eu abaixei a cabeça. Aquilo era verdade. Mas era mais do que cansaço físico. Era um cansaço que vinha de dentro, de carregar tudo sozinho por tanto tempo. Eu tentei. Eu juro que tentei, falei. Trabalhei, lutei, fiz tudo certo. E mesmo assim, nada deu certo. Minha voz começou a falhar. Eu senti algo subir no peito como se fosse um choro preso há anos. Ela não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, me ouvindo. E aquele silêncio dela não era vazio. Era um silêncio que acolhia. Depois de alguns segundos, ela falou algo que me fez gelar. "Você se afastou daquilo que te sustentava." Eu levantei o olhar na hora. "O que você quer dizer?" Ela inclinou levemente a cabeça. "Quando você era criança, você sabia onde buscar ajuda." Meu coração apertou. "Minha avó," eu murmurei, sem pensar. Ela assentiu de leve, como se já soubesse. "O terço, lembra?" Nesse momento, um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Eu não tinha falado nada sobre isso. Nada. E mesmo assim, ela sabia. Sabia exatamente onde tocar. "Como você sabe disso?" perguntei, agora com a voz mais firme, mais cheia de medo. Ela não respondeu diretamente. Apenas disse: "Ela rezava por você, todas as noites." Eu senti meus olhos encherem de lágrimas pela primeira vez naquela noite. Minha avó já tinha partido há alguns anos, e eu não estava lá quando isso aconteceu. Eu escolhi trabalhar. Escolhi ignorar. E de repente, tudo aquilo voltou de uma vez. "Eu não fui lá", falei com a voz quebrada. "Eu não me despedi." A dor veio forte, mais forte do que qualquer problema financeiro. Era uma dor antiga, escondida. Ela deu mais um passo, mas ela nunca deixou de estar perto. Eu balancei a cabeça confuso. "Isso não faz sentido." "Nem tudo precisa fazer sentido agora", ela respondeu. E então, por um instante, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Eu não ouvia mais a chuva com a mesma intensidade, nem o som distante dos carros. Era como se só existíssemos nós dois ali. "Você acha que está sozinho?" ela continuou. Mas nunca esteve. Essas palavras bateram em mim de um jeito diferente. Eu queria acreditar, mas ao mesmo tempo, parecia impossível. "Então por que tudo deu errado?" eu perguntei, quase com revolta. "Por que eu cheguei nesse ponto?" Ela me olhou com ainda mais profundidade.
Porque você tentou carregar tudo sem Deus. O silêncio voltou. Mas dessa vez, não era confortável. Era pesado. Porque no fundo, eu sabia que aquilo era verdade. Eu sempre quis resolver tudo sozinho. Sempre ignorei qualquer sinal de fé. Sempre achei que não precisava. E agora, eu estava ali, sem saída, sem força, sem direção. Ou pelo menos, era isso que eu achava até aquele momento. Porque enquanto eu olhava para aquela mulher, algo dentro de mim começou a mudar. Ainda pequeno, ainda frágil, mas real. E eu ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Eu fiquei em silêncio depois daquelas palavras. O vento ainda batia no meu rosto, mas já não parecia tão frio. Era como se algo dentro de mim estivesse aquecendo devagar. Eu não sabia explicar. Só sabia que não era mais o mesmo desespero de minutos antes. Eu passei a mão no rosto, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não sei voltar, falei, quase em desabafo. Faz tempo demais. Eu me perdi. Ela me olhou com uma calma que não pressionava. Voltar não é um lugar, ela disse. É um passo. Eu franzi a testa. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Um passo, ela assentiu. Aquele que você deu agora. Eu demorei alguns segundos para entender. A oração? Perguntei. Ela sorriu de leve. Um sorriso simples, mas que parecia carregar algo profundo. Sim, você falou com Deus de verdade. Eu respirei fundo. Aquilo mexeu comigo mais do que eu esperava. Porque era verdade. Aquela não foi uma oração ensaiada. Foi algo que saiu do fundo. Mas ainda assim, eu tinha dúvidas. E agora? Perguntei. O que muda? Ela olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade começavam a ficar mais nítidas com a diminuição da chuva. Tudo começa a mudar devagar, ela disse. Mas primeiro, você precisa confiar. Eu ri de leve, sem humor. Confiar? Depois de tudo isso? Ela voltou o olhar para mim. Principalmente depois de tudo isso. Essas palavras ficaram pesadas no ar. Eu abaixei a cabeça de novo. Parte de mim queria acreditar. Outra parte resistia. Era difícil aceitar que algo maior estivesse cuidando de mim, depois de tanto tempo me sentindo abandonado. Eu tenho medo, confessei. Ela não se surpreendeu. Eu sei. O jeito como ela disse aquilo, como se realmente soubesse, me deixou sem reação. Medo de continuar. Medo de falhar de novo. Medo de tudo voltar a dar errado. Minha voz saiu mais firme dessa vez, como se eu finalmente estivesse sendo honesto. Ela deu mais um passo e ficou mais perto, mas ainda respeitando um espaço, sempre com aquela presença tranquila. Você não precisa resolver tudo hoje. Eu respirei fundo. Mas as dívidas estão lá. Os problemas estão lá. Minha vida não vai mudar só porque eu rezei. Ela inclinou levemente a cabeça. Você está certo. As coisas não desaparecem. Meu coração afundou por um instante. Mas você muda. Eu levantei o olhar. O quê? Quando o coração muda, o caminho começa a se abrir. Eu fiquei parado, tentando entender aquilo. Era estranho, mas ao mesmo tempo fazia sentido de um jeito que eu não conseguia explicar. E se eu não conseguir? Perguntei. Ela olhou diretamente nos meus olhos. Você não está mais sozinho. Essa frase veio com mais força dessa vez, como se fosse diferente de antes. E naquele momento, eu senti algo que não sentia há anos. Um tipo de segurança. Pequena, mas real. A chuva começou a diminuir ainda mais. O som ao redor ficou mais suave. E o silêncio voltou. Mas agora, era um silêncio que trazia calma. Eu olhei para as mãos dela. Foi quando percebi algo. Ela segurava um objeto pequeno. Um rosário. As contas eram simples, gastas pelo tempo. Muito parecido com aquele que minha avó usava. Meu coração disparou de novo. Esse... Eu comecei a dizer. Ela estendeu a mão lentamente. Isso sempre esteve mais perto do que você imagina. Eu hesitei por um segundo, mas algo dentro de mim disse para aceitar. Eu estendi a mão e toquei o rosário. No momento em que minhas mãos encostaram nele, um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Não de medo. Era diferente. Era como se uma memória antiga tivesse voltado. Eu segurei firme. Quando levantei o olhar para agradecer, ela não estava mais lá. Eu pisquei. Olhei ao redor. Nada. Só a ponte. Só a noite. Só o som leve da chuva terminando. Meu coração começou a bater forte de novo. Mas agora,
Era outra sensação. Ei, eu falei, olhando para os lados. Nenhuma resposta. Eu dei alguns passos, tentando encontrar qualquer sinal dela. Nada. Era como se nunca tivesse estado ali. Mas o rosário estava nas minhas mãos. E naquele instante, eu soube. Aquilo não tinha sido normal. E mesmo sem entender tudo, eu já não era mais o mesmo homem que subiu naquela ponte. Eu fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minhas mãos ainda tremiam, segurando aquele rosário. Eu olhava ao redor, procurando qualquer sinal da mulher, qualquer movimento, qualquer sombra. Mas não havia ninguém. A ponte estava vazia. A chuva tinha praticamente parado. E o silêncio era profundo. Isso não pode ser, eu murmurei. Mas o rosário estava ali, pesado na minha mão. Real. Eu passei os dedos pelas contas devagar. Elas eram gastas, como se tivessem sido usadas por muitos anos. Na cruz pequena, havia um detalhe que me fez prender a respiração. Era igual. Igual ao da minha avó. Meu coração apertou forte no peito. Eu lembrei dela sentada na cadeira, perto da janela, rezando todas as noites. Lembrei do jeito que ela fechava os olhos e sussurrava cada Ave Maria. E de repente, aquela lembrança não parecia mais distante. Parecia presente. Eu encostei o rosário no peito sem pensar. E pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Não foi um choro desesperado. Foi um choro silencioso. Como se algo preso há anos estivesse finalmente saindo. Obrigado. Eu sussurrei, sem saber exatamente para quem. Fiquei ali mais um pouco, respirando, sentindo, tentando guardar aquele momento. Mas uma coisa era certa. Eu não podia continuar ali. Eu voltei devagar para o carro. Cada passo parecia diferente, mais leve, como se o peso que eu carregava tivesse diminuído, mesmo que só um pouco. Entrei no carro e fiquei alguns segundos olhando para o volante. Tudo ainda estava lá. As dívidas, os problemas, a incerteza. Nada disso tinha desaparecido, mas algo dentro de mim tinha mudado. E isso fazia toda a diferença. Eu liguei o carro, mas não saí na mesma hora. Peguei o celular. Minha mão hesitou por um instante. Fazia meses que eu não fazia aquilo. Eu procurei o contato da minha mãe. Meu dedo ficou parado na tela. E se ela não quiser falar comigo? Pensei. Mas no fundo, eu sabia que precisava tentar. Respirei fundo e liguei. Chamou uma vez, 2, 3. Meu coração começou a acelerar de novo. Então, ela atendeu. Alô? A voz dela soou cansada, mas familiar. Aquilo já foi suficiente para me quebrar por dentro. Mãe, sou eu. Silêncio. Por um segundo, eu achei que a ligação tinha caído. Mas então eu ouvi a respiração dela mudar. Rafael? A voz dela tremeu. Sim, mãe. Outro silêncio. Mas dessa vez, cheio de emoção. Meu filho, ela disse quase chorando. Eu fechei os olhos. Aquela simples frase fez tudo dentro de mim se mexer. Desculpa, eu falei, sem conseguir segurar. Eu sei que eu sumi. Eu sei que errei. Ela me interrompeu. Não fala isso agora. A voz dela era firme, mas cheia de carinho. O importante é que você ligou. Eu respirei fundo, tentando me controlar. Mãe, eu acho que aconteceu algo hoje. Ela ficou em silêncio, esperando. Eu olhei para o rosário na minha mão. Eu encontrei um terço, igual ao da avó. Do outro lado da linha, tudo ficou quieto por alguns segundos. Como assim? Igual? Ela perguntou devagar. É igual, mãe. Cada detalhe. A cruz, as contas, tudo. Mais silêncio. E então, eu ouvi algo que me arrepiou. Rafael, ela disse com a voz baixa. Aquele terço, a sua avó perdeu antes de morrer. Meu coração disparou. Perdeu? Sim. Ela ficou dias procurando. Dizia que era importante, que tinha um significado. Eu senti um nó na garganta. E nunca encontraram? Perguntei. Não. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Pesado. Cheio de algo que eu não conseguia explicar. Eu olhei novamente para o rosário. Minhas mãos começaram a tremer de novo. Mãe, eu falei devagar. Eu acho que alguém me deu isso. Ela não respondeu na hora. Quem? Ela perguntou, quase sussurrando. Eu respirei fundo. Eu não sei, eu disse.
Mas ela sabia de tudo. Do outro lado, eu ouvi minha mãe começar a chorar. E naquele momento, algo dentro de mim teve certeza. Aquilo não tinha sido só um encontro. Tinha sido um chamado. E eu ainda estava começando a entender. Eu fiquei em silêncio enquanto minha mãe chorava do outro lado da linha. Não era um choro de desespero. Era diferente. Era como se algo profundo estivesse sendo tocado dentro dela também. Mãe, eu falei baixinho. Ela respirou fundo algumas vezes antes de responder. Filho, sua avó sempre dizia que Nossa Senhora nunca abandona ninguém. Eu fechei os olhos. Essas palavras eu já tinha ouvido antes, muitas vezes. Mas naquela noite, elas tinham outro peso. Eu não sei o que aconteceu, mãe, eu disse. Mas parecia real demais para ser só coincidência. Ela ficou em silêncio por um instante. E como você está agora? Ela perguntou. Eu olhei para frente, para a estrada vazia, para o reflexo das luzes ainda molhadas pela chuva. Diferente, eu respondi. Eu ainda tenho medo, mas não é mais aquele vazio. Do outro lado, eu ouvi um suspiro leve. Então já começou, ela disse. Começou o quê? A mudança. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Mudança. Eu nunca fui bom com mudanças. Sempre resisti. Sempre quis manter o controle. Mas naquela noite, eu já tinha perdido o controle. E talvez isso fosse necessário. Filho, minha mãe continuou, vem me ver amanhã. Eu hesitei. Fazia muito tempo que eu não voltava lá. Muito tempo mesmo. Eu não sei se consigo, eu respondi. Consegue sim, ela disse com firmeza. Você não está mais sozinho. Aquela frase de novo. Primeiro a mulher, agora minha mãe. Era como se algo estivesse tentando me mostrar o mesmo caminho. Tá bom, eu falei, depois de alguns segundos. Eu vou. Ela ficou em silêncio, mas eu senti o alívio na respiração dela. Eu vou rezar por você hoje, ela disse. Eu olhei para o rosário na minha mão. Eu acho que eu também vou tentar, respondi. Ela deu uma leve risada misturada com choro. É só começar, ela disse. A ligação terminou, mas eu continuei segurando o celular por alguns segundos. Depois, coloquei o rosário no painel do carro com cuidado, como se fosse algo frágil, algo importante. E de certa forma, era. Eu comecei a dirigir, sem destino definido. Mas não era mais a mesma sensação de antes. Eu não estava só rodando. Havia algo diferente. Um tipo de direção, mesmo sem saber exatamente para onde. Naquela madrugada, eu não peguei mais corridas. Só dirigi, pensando, lembrando, sentindo. E em vários momentos, minha mão ia até o rosário, quase sem perceber. Como se aquilo me mantivesse conectado com o que tinha acontecido. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava acordado. Parecia que eu não precisava dormir. Algo dentro de mim estava desperto. Mas junto com essa nova sensação, vieram também as dúvidas. E se eu estiver imaginando tudo? E se foi só uma coincidência estranha? E se eu estiver me enganando? Esses pensamentos começaram a surgir, um atrás do outro. E por um momento, eu senti o medo voltar. Não tão forte quanto antes, mas ainda presente. Eu parei o carro em um posto vazio. Desliguei o motor. Fiquei em silêncio. O céu já estava mais claro. As primeiras pessoas começavam a aparecer nas ruas. A cidade voltava à rotina. E eu ali, entre o que eu era e o que eu podia me tornar. Eu peguei o rosário novamente. Fiquei olhando para ele. Se isso é real, me ajuda a não duvidar. Eu falei baixinho. Era outra oração. Simples, sem palavras bonitas, mas sincera. E naquele momento, eu senti algo pequeno, quase imperceptível. Uma paz leve, como um sinal silencioso. Não uma resposta clara, mas uma presença. Eu respirei fundo, guardei o rosário no bolso e liguei o carro novamente. Eu tinha um lugar para ir. Depois de tanto tempo, eu estava voltando para casa. Mas no fundo, eu sabia. Não era só uma visita. Era o começo de algo maior. E eu ainda não fazia ideia de até onde isso iria me levar. Eu cheguei na casa da minha mãe já pela manhã. O sol ainda estava fraco. E a rua parecia a mesma de sempre. Nada ali tinha mudado. Mas eu não era mais o mesmo. Fiquei alguns segundos dentro do carro, olhando para o portão. Quantas vezes eu passei por ali e não entrei?
Quantas vezes ignorei as ligações dela? Aquilo pesou no meu peito. Mas dessa vez, eu respirei fundo e saí. Cada passo até a porta parecia mais longo do que realmente era. Meu coração começou a bater mais forte. Não de medo, mas de algo que eu não sabia nomear. Eu toquei a campainha. Esperei. Por um instante pensei em ir embora. Mas então a porta abriu. Minha mãe estava ali, mais envelhecida do que eu lembrava, mais frágil, mas com o mesmo olhar. Ela não disse nada no começo, só me olhou. E então me abraçou, forte, como se tivesse esperado por aquilo por muito tempo. Eu fechei os olhos, e naquele abraço, algo dentro de mim se quebrou de novo, mas dessa vez, de um jeito bom. Meu filho, ela repetia baixinho. Eu não consegui responder, só fiquei ali. Depois de alguns segundos, ela se afastou e segurou meu rosto com as mãos. Você está diferente, ela disse. Eu engoli seco. Eu acho que estou tentando mudar, respondi. Ela sorriu de leve, um sorriso cheio de fé. Então entra. A casa tinha o mesmo cheiro de sempre, um cheiro de café, de coisa simples, de lar. Eu não percebia o quanto aquilo fazia falta até aquele momento. Me sentei à mesa. Ela trouxe café e pão, como fazia quando eu era mais novo. Ficamos em silêncio por alguns instantes, mas não era um silêncio estranho. Era um silêncio que acolhia. Me conta tudo, ela disse. Eu respirei fundo e comecei. Contei sobre a noite, sobre a ponte, sobre o desespero, sobre a oração e, principalmente, sobre a mulher. Minha mãe não interrompeu, só ouvia, com atenção, com respeito. Quando eu terminei, peguei o rosário do bolso e coloquei sobre a mesa. Ela olhou para ele e levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. É ele, ela sussurrou. Ela pegou o rosário com cuidado, como se fosse algo sagrado. Eu lembro desse terço desde pequena, ela disse. Sua avó nunca se separava dele. Eu senti um arrepio. Você acha que foi ela? Perguntei. Minha mãe balançou a cabeça devagar. Não sei dizer, respondeu, mas sei que você não foi abandonado. Essas palavras ficaram no ar, e pela primeira vez, eu não duvidei. Depois de alguns minutos, ela se levantou. Vem comigo, disse. Eu segui ela até a sala. Lá, no canto, ainda estava a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma de quando eu era criança. Nada tinha mudado ali. Ela se ajoelhou e olhou para mim. Vamos rezar? Eu hesitei por um segundo, mas então me ajoelhei também. Fazia anos que eu não fazia aquilo. Eu não sabia direito o que dizer, nem como começar. Mas minha mãe começou devagar. Ave Maria. A voz dela era calma, firme, e pouco a pouco eu fui acompanhando. No começo as palavras saíam travadas. Depois começaram a fluir. E, em um certo momento, eu senti algo diferente. Uma presença. Não como na ponte, mais suave, mais silenciosa, mais real. Eu apertei o rosário nas mãos e fechei os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti paz de verdade. Não era porque os problemas tinham acabado. Eles ainda estavam lá, mas já não me dominavam. Quando terminamos, eu fiquei em silêncio, respirando, sentindo. É assim que começa, minha mãe disse. Eu olhei para ela. Devagar, ela completou. Eu assenti. E naquele momento, eu entendi uma coisa. Aquela noite na ponte não tinha sido o fim. Tinha sido o começo. E pela primeira vez, eu queria continuar. Os dias foram passando depois daquela manhã. Nada mudou de forma imediata. As dívidas ainda estavam lá. O carro ainda precisava de manutenção. O trabalho continuava difícil. Mas eu já não olhava para tudo da mesma forma. Algo dentro de mim tinha encontrado um ponto de apoio. Eu comecei a visitar minha mãe todos os domingos. No começo era estranho. Eu não estava acostumado a parar, a sentar, a conversar sem pressa. Mas aos poucos, aquilo foi se tornando necessário. A gente rezava junto, sempre com o mesmo rosário. Eu passei a levar ele comigo no carro todos os dias. Ficava no painel, bem à vista. Às vezes, entre uma corrida e outra, eu pegava ele nas mãos. Não dizia nada complicado. Só falava com Deus do meu jeito. Simples, direto, como naquela noite.
E pouco a pouco, eu fui mudando. Eu comecei a ouvir mais os passageiros. Antes eu só queria terminar a corrida rápido. Agora eu prestava atenção. Às vezes alguém entrava no carro com o mesmo olhar que eu tinha naquela noite. Perdido, cansado e sem forçar, eu contava um pouco da minha história. Nem todos acreditavam, mas alguns ficavam em silêncio. E eu via nos olhos deles algo acender. Isso já era suficiente. As coisas também começaram a se ajeitar, devagar. Eu consegui renegociar parte das dívidas. Um mecânico antigo me ajudou com o carro por um preço que eu não esperava. Pequenas portas foram se abrindo. Nada milagroso aos olhos de quem vê de fora. Mas para mim, cada detalhe parecia cuidado, como se alguém estivesse organizando o caminho. E às vezes, eu lembrava da voz. Você não está sozinho. Essa frase nunca mais saiu de mim. Alguns meses depois eu decidi voltar àquela ponte. Mas dessa vez, durante o dia. O movimento era intenso. Carros passando. Pessoas apressadas. Tudo normal. Parecia outro lugar. Eu estacionei e desci. Fui até o mesmo ponto. Olhei para baixo. Mas não senti o mesmo peso. Não havia mais desespero ali. Só uma lembrança. Eu peguei o rosário no bolso. Segurei firme e fechei os olhos. Eu não pedi nada. Só agradeci. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu disse baixinho. O vento bateu leve no meu rosto. E por um segundo, eu senti aquela mesma paz. Não tão forte quanto naquela noite, mas presente. Suficiente. Eu abri os olhos e fiquei ali mais um pouco. Observando, respirando, vivendo. Hoje, quando eu passo por aquela ponte, eu lembro de quem eu era e de quem eu quase deixei de ser. A vida ainda tem dificuldades, ainda tem dias pesados, mas agora eu sei onde buscar força. Eu aprendi que Deus não grita, Ele fala baixo. Às vezes, através de uma voz tranquila. Às vezes, através de uma lembrança. Às vezes, através de um encontro que não tem explicação. Eu não sei exatamente quem era aquela mulher, mas no fundo, eu sinto. E isso basta, porque naquela noite, quando eu achei que tudo tinha acabado, eu descobri que ainda havia um caminho e que eu nunca estive sozinho.